E hoje, nessa palestra em específico, nós vamos falar sobre métodos, pode passar, vamos acompanhar pelos slides, métodos contraceptivos e planejamento natural familiar. Então, eu até mudei o nome, porque na verdade estava planejamento familiar, mas a gente precisa ter um certo cuidado, e mais à frente a gente vai entender por que a gente precisa ter esse cuidado, né, com esse termo planejamento familiar. O primeiro ponto que nós vamos tratar é sobre os métodos contraceptivos. Pode colocar aí. Não, para que vocês vão anotar? Não precisa não. Tem nada para anotar não. Não falei nada para vocês anotar ainda. Métodos contraceptivos e planejamento natural familiar. Tá. Quando vocês ouvem métodos contraceptivos ou a palavra contraceptivo, se a gente pegar na raiz da palavra, é o quê? É o que é? Contra. É o que combate, ou seja, é o que é contra a concepção, ou seja, contra o ato de gerar, de conceber. Então, contra é aquilo que se opõe, ou seja, é contra, é combate aquilo. Concept, vamos pegar na palavra, na raiz da palavra, o concept é o ato de conceber, ou seja, contraceptivo é algo que é contra ou combate a concepção. E aqui, né, existem vários métodos contraceptivos, seja ele comportamental, seja ele químico, seja ele mecânico. Aqui eu coloquei alguns, né, a pílula, preservativo masculino, preservativo feminino, o diafragma ou esperticida, né, que é aqueles gels esperticidas, infecção hormonal. Aqui, eu só quero deixar uma coisa bem clara. Eu não sou nenhum profissional da saúde, né? Eu sou formado em sistemas de informação, então eu tenho muito pouco conhecimento. Então, o que eu puder explanar, né, para vocês aqui, e às vezes eu vou errar no termo, no que eu vou falar, isso não importa. O que importa é que a verdade seja dita e que você entenda, né, e aprofunde e contemple essa verdade. Porque, na verdade, a nossa intenção é apontar o erro. É apontar onde está o erro. Né? Nós vamos apresentar a verdade, né, para que você contemple a verdade. Vamos apontar o erro para você poder ordenar as coisas. Certo? Essa é a nossa intenção com esse retiro amor fecundo. Não tem outra intenção senão isso. Então aí tem alguns, né? Coloquei só mais para ilustrar mesmo. O DIU, que parece um anzol, tem esquisito, nunca tinha visto isso na minha vida. Né? O implante, aqui. Né? Mas aí só por aí a gente vê. Então, o ato contraceptivo, ele impede, né? Qual que é a principal intenção, né, do método contraceptivo? Né, daquilo que é contra, é o ato de não deixar que o espermatozoide se encontre com o óvulo. O principal objetivo é impedir do ato, né, em si, é impedir que o esperma não se una, né, impedir a concepção. Ou seja, todos esses métodos são métodos contraceptivos. Existem outros também, mas esses são os que são chamados de contraceptivos, que são, né, ilícitos moralmente, né? Mas aí pode passar para o próximo slide. O que diz? Ah, eu esqueci de falar, né, gente? Onde que eu estou me embasando e de onde é a fonte de tudo isso que eu estou partilhando com vocês. Essa carta aqui, ó, essa carta encíclica foi a carta, vamos dizer, a carta mais polêmica que um papa já escreveu na igreja. No ano de 1968, o Papa Paulo VI escreveu, né, antes que o Papa João Paulo II escrevesse as catequeses de teologia do corpo, o Papa Paulo VI, né,
que teve o apoio do Papa João Paulo II posteriormente, e inclusive, né, as 4 últimas, se eu não me engano, né, o Du está aqui, pode me corrigir, as 4 últimas catequeses, né, das 133 catequeses, as 4 últimas foi tudo em cima dessa encíclica, né, a teologia do corpo, então, também está fundamentada a partir dessa encíclica, né, que é uma encíclica que estuda, né, a vida humana e a regulação da natalidade. Então, Mateus, isso é muito antigo, isso é um retrocesso. Eu não sei se os próximos papas, eu não sei. Talvez, o que eu sei é que a única pessoa que pode mudar o que o outro papa escreveu é algum outro papa. Mas o que eu quero dizer é que o dom da profecia, e que diante do pensamento de João Paulo II, a respeito dessa encíclica de Paulo VI, ele diz que é o retrocesso, posso dizer assim para nós hoje falar disso, mas ao mesmo tempo é uma profecia, é algo profético. Essa carta, essa pequena carta que uma sentada você lê, uma sentadinha aí de, sei lá, 1 hora, 2 horas, você lê, é profético para nós. E esse dom é irrevogável. Talvez venha futuramente um papa que venha mudar, que venha falar que não é assim, que nós devemos, né? Não sei. Eu acho que não, sabe por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a nossa igreja, amém? Não prevalecerão. Então, vamos ficar com isso, com essa profecia. Mais do que, né, um estudo, uma formação, essa profecia que é irrevogável, porque os dons de Deus, diz a palavra de Deus, são irrevogáveis. Inclusive, falando em palavra de Deus, gente, eu queria... Pega minha Bíblia para mim, está dentro da mochila lá. Eu ia até começar com uma palavra. É isso aí, ó. Então, gente, nesse primeiro momento, vamos entender diante dos contraceptivos, que é o nosso primeiro assunto, o que é essa carta, o que é essa encíclica, o que o Papa disse ali. Diz assim: os homens retos poderão convencer-se ainda mais da fundamentação da doutrina neste campo, se quiserem refletir nas consequências dos métodos de regulação artificial da natalidade. Considerem antes de mais o caminho amplo e fácil que tais métodos abririam à infidelidade conjugal e à degradação da moralidade. Não, aí eu coloquei de vermelho porque é o que eu achei mais fundamental e importante, diz respeito a todos nós que estamos aqui. Não é preciso ter uma experiência para conhecer a fraqueza humana e para compreender que os homens, os jovens especialmente, gente, vê se isso não é atual, os jovens especialmente tão vulneráveis neste ponto, precisam de estímulo para serem fiéis à lei moral. E não lhes deve proporcionar qualquer meio fácil para eles eludirem a sua observância. É ainda de recear que o homem, habituando-se ao uso das práticas anticoncepcionais, acabe por perder o respeito pela mulher e, sem se preocupar com o equilíbrio físico e psicológico dela, chegue a considerá-la como o mais simples instrumento de prazer egoísta e não mais a sua companheira respeitada e amada. Qual que é o contrário do amor mesmo? Utilitarismo. O que o Papa está falando no final ali? Simples instrumento de quê? Prazer egoísta. Está vendo como que tudo liga? Está vendo por que o Papa João Paulo II viu nessa encíclica, nessa carta, né? Nessa carta de Paulo VI, tirou, extraiu o bom, extraiu tudo, porque eu acredito que seja tudo muito bom, né? Então, gente, diante desses métodos, pode passar para o próximo slide. Cabe uma verdade ou uma mentira que nós precisamos questionar. Pode passar para o próximo. Contraceptivos ou abortivos? Hã? Mesma coisa? Será?
Ah, foi uma pergunta afirmativa, boa. Métodos contraceptivos ou abortivos? Será que a pessoa, a menina, que vai lá e compra um contraceptivo que o médico receitou para ela não está trocando um gato por lebre? Achando que está, né, só, como se diz, só para evitar a gravidez e tal, mas será que na verdade ela não está botando um filho? É isso que a gente vai, essa dúvida que a gente vai tirar. O método, né, como se diz, a contracepção a gente entende que é aquilo que impede o espermatozoide de chegar ao óvulo, certo? Até aí tudo bem. Até aí não tem problema nenhum, você não matou ninguém. É? Mas é preciso entender, pode passar para o próximo slide, quais são os efeitos dos anticoncepcionais. Talvez depois, até se a Janaína quiser explanar também, mas ela não quer não, porque ela é tímida. Quais são os efeitos do anticoncepcional? E aqui vamos falar do que a mulher mais usa hoje, né? Que é, como se diz, o oral, ou seja, um injetável. Não importa, vocês viram lá, né, a foto deles. Pode ir. Primeiro, inibir a ovulação da mulher, certo? Inibir a ovulação da mulher, ou seja, não vai haver fecundação, não vai haver concepção. Segundo, mas peraí, agora já precisa entender, o Valdo comentou aqui a questão de 1960, certo? Que os anticoncepcionais, quando eles foram lançados em 1960, eles foram lançados, né, quimicamente, né, o farmacêutico, ele colocou uma dose muito grande de um hormônio só, né? Pensa numa dose muito alta de hormônio para a mulher, né? E como o Val disse, né, que a propaganda era essa, a emancipação da mulher, é muito mais do que isso. Porque na verdade a grande propaganda era o medo da mulher. O medo que ela tinha quando se falava de superpopulação, tudo aquilo que o Du contou aqui da cultura de morte, né? Dessas grandes fundações, tudo com esse objetivo por trás de mostrar isso. Então, é preciso entender que, né, como se diz, que a contracepção, né, e esse hormônio, né, que faz, esse hormônio que tinha esse único efeito, que era o de inibir a ovulação da mulher, a mulher começou a ter muito efeito colateral. Eu não sei quais os efeitos colaterais não, mas tinha muito efeito colateral. Então o que eles fizeram? Vamos fazer o seguinte, vamos alterar, né? Vamos alterar essa carga de hormônio que está alta. Beleza. Aí o que acontece? O objetivo disso era o quê? Impedir esses efeitos, né? Porque a mulher estava tendo muito efeito colateral. Vão abaixar a carga de hormônios. Só que eles abaixando essa carga de hormônios, o que aconteceu? Não estava fazendo efeito nenhum anticoncepcional. As mulheres estavam engravidando. Não estava fazendo diferença. Porque até então a propaganda então era enganosa dos anticoncepcionais. Né? Então, o que eles fizeram para corrigir? Aí eles adicionaram mais um hormônio, onde surgiu, né? Aí a Janaína me explicou ali mais ou menos, porque ela é formada em farmácia. Primeira geração dos anticoncepcionais, segunda geração, hoje os que as mulheres usam atualmente são os anticoncepcionais de segunda, de terceira e de quarta geração, certo? Então, existe todo esse, como se diz, esse estudo aí que eles fizeram e tal. Só que tem um porém, né? Esse anticoncepcional combinado, que é o, né? Quando eu fui estudar, fala o anticoncepcional combinado, né, que eles fizeram lá, adicionando. O que ele faz? Ele causa mais 2 outros efeitos na mulher, quando se trata de concepção, de fecundação. O próximo foi interferir a produção do muco. O que é o muco? O muco é aquilo que facilita o espermatozoide chegar no óvulo, ou seja, para ele escorregar melhor, certo? Então, o que facilita, o anticoncepcional faz isso. Até aí tudo bem. Não há, até que realmente a gente pode dizer que realmente está havendo só uma contracepção, vamos dizer assim. Mas ele não faz só isso. O que ele faz também? Um segundo efeito, que é impedir
que o endométrio esteja pronto para receber o embrião. O Du falou aqui, não falou? Sobre o embrião, falou onde começa a vida. Então isso vem complementar e mostrar que, né? E antes de você apertar o próximo aí, Renato, aguenta a mão, é preciso entender isso, que quando se fala de contracepção, interrompe algo que já está, né? É diferente, contracepção você está só impedindo que o esperma chegue no óvulo. Mas, quando se trata de um método abortivo, gente, abortivo, vamos pensar aí na realidade. A Polícia Federal, por exemplo, que está aí atrás dos bandidos corruptos, políticos corruptos. Vamos supor que eles têm uma estratégia, porque eles vão planejar. Quem que nós vamos buscar primeiro, quem que nós vamos prender primeiro, certo? Mas se não for dar certo, né, para que não dê certo, o que eles fazem? Essa estratégia aqui não vai dar certo, vamos mudar isso. O que eles fazem? Abortam, vão abortar essa estratégia. Quando se fala, aí está a diferença que o Pedro falou. Não tem diferença, é a mesma coisa. Tem diferença, porque a diferença do contraceptivo para o abortivo é essa, que o abortivo, ele interrompe um curso que já começou, é algo que já está em ação. Então essa é a diferença. Até aqui, gente, tudo bem, não há. O esperma ainda está indo ao encontro. Eu estou interrompendo aqui, mas aqui eu já começo a interromper. Então o que acontece? O abortivo, né, os métodos reconhecidamente abortivos, eles interrompem algo que estão em curso, ou seja, você só aborta o que está em desenvolvimento, o que está acontecendo. Então, seja ele um método químico ou um método mecânico, seja forçado, ou seja, o médico vai lá e aborta, né? Independente. Não tem o objetivo, ou seja, não tem o objetivo de impedir, não só tem o objetivo de impedir que o esperma chegue ao óvulo, como os dois primeiros efeitos. Entenderam, então? No início, né? No início, quando os anticoncepcionais foram, né, lançados, em 1960, bolinha, é isso. Mas depois eles viram que não estava dando certa parada, começou... Né? Como era muito dinheiro investido, era um povo rico, vocês viram que era um povo né, de elite, né? Os grandes, os metacapitalistas que investiam nisso, então tinha muita grana envolvida, então tinha muito estudo, porque a Janaína pode dizer isso, como se diz, esse mundo, né, da farmácia, da química, isso aí é muito dinheiro envolvido, precisa de muito dinheiro, de muito investimento. É por isso que nenhum método natural é divulgado, é o que a gente vai falar. Porque não adianta eu mostrar para vocês, apontar o erro aqui também, e não dar para vocês também um antídoto. Não oferecer para vocês também algo que é bom, algo que você precisa levar, se você quer casar, se você quer ter filho, se você quer, né, ter uma família. Não adianta nada a gente falar disso aqui, mas não oferecer algo também para você viver. Que é o que nós vivemos e que nós podemos, e muitos casais aqui podem testemunhar. Então, entender essa parte aí que, né, eu custei explicar, porque eu acho que precisa até mesmo de estudar mais nesse sentido. Então, gente, vem cá. Gente, eu tenho que vencer vergonha, né, para anunciar a verdade. Todo mundo estudou biologia, né? Todo mundo gosta, né? Então, todo mundo, né, gente? Então, aí tem lá, né, o óvulo, tá lá todo bonitinho, né, esperando. Aqui a gente vai explicar só esse 3 aqui, ó, porque os outros 2 o Matheus explicou, beleza, não explicou? Deu para entender, não deu? Então, aí o terceiro, o óvulo tá lá bonitinho, prontinho, né, para acontecer a ovulação. E aí aquele casal teve a relação. Então o espermatozoide, ele vai subir, né, passar pelo canal vaginal, pela céfix, andar pelo útero e ao encontro do óvulo. Aí esse óvulo vai ser fecundado ali pelas trompas e vai descer e implantar no útero, certo? Todo mundo lembra, né? Ai, que beleza, ó. Aí, o que o anticoncepcional, que hoje a gente toma, que tem no mercado, ele vai fazer? Ele não vai preparar, não vai deixar que o endométrio prepare, porque ele tem que estar assim, bem grosso, gordinho, sabe? Para receber esse embrião. Então, o embrião, ele já existe.
ele já existe, gente. A vida já existe. Ela vai lá descendo todo, o nenenzinho já existe. Com alguns dias, né, semanas, chega a ser 1, 2 semanas, mais ou menos, né? Quantos dias? 7 dias. 10 a 15 dias, é isso mesmo. Então, gente, depois, com o uso do anticoncepcional, o sangramento vai acontecer, né? Alguns não sangram, mas acaba em algum momento sangrando, pode ser um aborto. Aqueles que tomam direto, né, sem parar. E aqueles que têm o tempo que você para de tomar para iniciar outra cartela, naquele sangramento mesmo, esse embrião sai. Então, a mulher que toma anticoncepcional e tem uma vida sexual ativa, provavelmente ela tenha 1 a mais filhos no céu. Provavelmente. Né? É o mais comum de acontecer. E nem sabe. Se chegar no céu, vai descobrir lá, nossa, eu tive 10 filhos e nem sei, né? Nem fiquei sabendo. Então, é porque é muito, né? Porque como é todo mês. É todo mês. Então, vamos para as perguntas depois, pode? Que senão eu atrapalho a pregação dele, tá, gente? Aí qualquer coisa eu vou tentando ajudar aqui, tá? Então é isso. Vou só de palmas para ela, né, gente? Minha esposa linda. Quebrou meu gai aqui. Tá, gente. Tudo bem. Então, deu para entender que o abortivo faz totalmente ao contrário daquilo que é contraceptivo, certo? Porque, ou seja, ele age não ali como se diz, na matéria-prima, já está agindo no fruto que é o embrião, que já está formado, né? Então, gente, nós estamos, quando a gente vê uma situação, se nós estamos diante de uma técnica ou de um método abortivo. Então, tem muita gente comprando abortivo achando que é contraceptivo. Tem muita gente comprando abortivo achando que é contraceptivo. E nós não estamos aqui nem para acusar e nem para julgar. Nós estamos aqui somente para esclarecer. Como, né, nós precisamos estar abertos à verdade. Nós queremos esclarecer para você. Eu sei que tem gente aqui que nem namora ainda, mas que bom que você vai estar tendo a oportunidade de conhecer isso agora. Que bom que você vai poder ter a oportunidade de tomar uma decisão. Gente, o que a gente quer fazer é esclarecer para você escolher. Repita assim comigo: esclarecer para escolher. Esclarecer para escolher. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. É isso que a teologia do corpo faz. É isso que o Papa Paulo VI, quando escreveu, quis dizer para as famílias, quis dizer para os jovens, porque a gente viu no escrito para os jovens, especialmente para os jovens, e aqui nós somos a maioria. Mais jovens solteiros, mais solteiros do que casados. Então, que bom que você tem a oportunidade de conhecer isso agora. Certo? Então, essa história a gente já contou, o que eles fizeram para corrigir, tá. Portanto, gente, não é só o contraceptivo, né, essa ação, mas ele é abortivo. Então, como a Janaína disse, isso está na bula, porque explica na bula, tem vídeos, né? Tem um vídeo do Padre Paulo. Você... Tirou? E ó, a Janaína está falando que tiraram já das bulas. O povo está tirando os tem da bula, gente. Então, o que acontece? O Padre Paulo Ricardo também tem um vídeo que é ótimo. Né, vocês viram o vídeo dele que o Valdo passou de orientação ao homossexual, mas ele tem um que chama Abortos Ocultos. Quem tiver interesse, né, de entender melhor sobre isso, procure lá, que é muito interessante. E ele mostra, né, as bulas, mas como a Janaína falou, que até das bulas está tirando, né, já está pescando a coisa. Gente, mas além disso, além dessa questão farmacológica, né, química, é também uma questão ideológica. O aborto cirúrgico, né, como o Du mostrou aqui, né, esse aborto, por que eles ofereceram isso, fizeram toda essa propaganda do anticoncepcional e como que ela é feita? Porque, na verdade, na época, em 1960, eles sabiam que muitos lugares, muitos países não iam aceitar, né, o aborto, como se diz, cirúrgico. Como é aqui no Brasil até hoje, não. Mas
O Du falou, acontece, gente, acontece. E nós também ajudamos, né? Ele contou, testemunhou aqui que nós também podemos ajudar hoje, através do nosso carisma, essas mulheres, essas mães que querem abortar. Certo? Então, aí que tem outras características que eu anotei, né? Que o anticoncepcional ele é mais na propaganda, como se diz, é mais eficaz, mais barato, mais fácil de ser aceito, por isso que pegou. E é por isso que as mulheres comemoraram. Agora a gente pode, né? Como se diz, muito mais, se for pensar na intenção para os homens, né? Tem que a ideia é essa, é a da facilidade, é tudo muito fácil, é mais acessível. Né? Eu não preciso, como se diz, posso fazer a hora que eu quiser. Então, gente, colocando os efeitos colaterais de lado, pensando nisso, né, que é de um bem, como se diz, de um mal menor para um mal maior, os efeitos colaterais não são nada perto dos filhos que as mulheres estão matando quando tomam anticoncepcional. Claro que a gente vai, né, tentar responder para você na plenária, né? Porque talvez você tenha optado pela castidade. Eu optei pela castidade. Namorei 7 anos na castidade. É uma decisão, é uma escolha. Mas é preciso se esclarecer para tomar qualquer decisão, para fazer qualquer escolha. Pode passar para frente. Terminando isso, a fonte onde eu pesquisei foi de um professor, que é um membro consagrado de uma comunidade também, da comunidade Shalom. Ele é PhD em microbiologia e é professor da Universidade Federal no Rio de Janeiro. Então, tudo isso que eu estou trazendo para vocês, ele explica, ele tem um canal, quem quiser consultar, chama Vida Sem Dúvida. Lá ele explica, fala sobre a teologia do corpo também, fala e tudo mais. Mas, o que ele falou no final? A pílula anticoncepcional é parcialmente contraceptiva e potencialmente abortiva. Então tá claro, gente, né, essa questão dos contraceptivos. Pode passar para frente. E o que vai dizer o Papa Paulo VI na Humana Vitae? Fala assim: na verdade, se é lícito algumas vezes tolerar um mal menor, e aí a gente lembra daquilo que o Valdo falou, que o Du reforçou, né, do pequeno, daquela intenção do coração, né? Ah, não tem problema, né? E que se torna um mal maior. Para evitar um mal maior ou para promover um bem superior, nunca é lícito, nem sequer por razões gravíssimas, fazer o mal, para que daí provenha o bem. Isto é, ter como objeto de um ato positivo da vontade aquilo que intrinsecamente desordenado e, portanto, indigno da pessoa humana, mesmo se for praticado com a intenção de salvaguardar ou promover bens individuais, familiares ou sociais. É um erro, por conseguinte, pensar que um ato conjugal tornado voluntariamente infecundo e por isso intrinsecamente desonesto possa ser conestado pelo conjunto de uma vida conjugal fecunda. Pode passar. Tá. Aí agora a gente vai entrar no outro assunto dessa palestra. Eu não sei quanto tempo que eu tenho ainda. Se alguém puder me informar. Não estuda ainda? Planejamento familiar. Pode passar para o próximo? Você realmente sabe o que é isso? Sim ou não? Hã? Já ouviu falar? Já? O termo planejamento familiar pode parecer muito inocente e positivo, mas por trás de sua criação existe uma estratégia, a de promover a contracepção e os métodos contraceptivos, o uso de anticoncepcionais, pílula do dia seguinte, DIU, a esterilização e o aborto. Tomemos cuidado com esse termo, criado e promovido pela cultura de morte. Mas aí eu quero falar para você, mas espera aí, até então quem ouviu falar de planejamento familiar parece que é uma coisa boa. Mas eu quis chamar a atenção para isso aqui, porque nem sempre. Porque o termo de planejamento familiar você vê na lei, você vê na Constituição, você vê nas normas do Ministério da Saúde. E lá, se você for pegar o que é planejamento familiar para eles, eles vão oferecer lá,
mais de 10 opções para você viver o planejamento familiar, mas que é contra a vida, que não trabalha em favor da vida. Aqui eu quero mostrar para vocês o lado negro, né, desse termo. É preciso ter cuidado com as palavras, é preciso ter cuidado com a linguagem, né? Nós ouvimos falar de ideologia de gênero hoje. Há toda uma linguagem por trás desse grande mal. Assim também, nós precisamos ter muito cuidado. Jovem, tenha cuidado com esse jogo de palavras. Tenha cuidado. Da mesma forma, o planejamento familiar. Mas aí não quero ficar nisso aqui, porque o Du já falou muito disso aqui, ideologia de gênero, o Valdo falou, tudo mais, né? Nós já aprofundamos durante o dia nisso. E eu quero falar da coisa boa, da parte boa, que aí eu até mudei o nome, porque no início o tema estava assim, métodos contraceptivos e planejamento familiar. Eu mudei para planejamento natural familiar. Então vamos lá, próximo slide. Para isso, para entender, né, e a teologia do corpo faz isso para nós, nos mostra isso, nos dá, né, essa graça de nos aprofundar, nós precisamos entender algumas coisas para poder entender o que é planejamento natural familiar. Primeira coisa, qual é a fonte do amor? E aí eu vou pegar na Humana Vitae. Pode passar. Diz lá no parágrafo 8, o amor conjugal exprime a sua verdadeira natureza e nobreza quando se considera na sua fonte suprema, Deus que é amor, o Pai do qual toda a paternidade nos céus e na terra toma nome. Ou seja, se o repórter está precisando muito de uma notícia para levar lá, seja lá a TV Alterosa, seja lá a TV Integração, o repórter, pensa num repórter que quer uma notícia. Beleza, eu tenho a notícia aqui. Mas o que é que ele tem que fazer para saber se aquela notícia é verdade? O que é que ele faz? Investiga. Ele vai aonde? Na fonte. Da mesma forma, o homem e a mulher precisam ir na fonte do amor. Se eu quero amar a Janaína, se eu quero amar a minha esposa, eu preciso ir à fonte. Eu preciso olhar aquele que expressa o amor, aquele que é o amor, que é Deus. Então, Deus é a fonte de amor. Pode passar para o próximo slide. O matrimônio é uma comunhão de amor entre duas pessoas que formam uma família. Mas esse amor tem uma fonte, ou seja, uma essência, um princípio que orienta quem deseja levar a sério esse compromisso. E essa fonte é senão Deus. Tem uma palavra na Bíblia que diz, né, que nós somos um cordão de 3 nós. E que nada pode, né, abalar, que nada pode desfazer. É eu, você e Deus. Então, para você que quer viver um relacionamento, Deus precisa estar no meio. Deus precisa estar no centro, porque Ele é a fonte. É Ele que vai nos ensinar a amar. É Ele que vai me ensinar. É Jesus na cruz que me ensina, né? O que é o amor mesmo? Livre. É Deus que me ensina a amar, a me doar pela minha esposa, a me doar pelos meus filhos, pela minha filha. É Deus. Aqui também não vou me aprofundar, mas é preciso entender que eu preciso, o que eu preciso? Fazer um Ctrl+C na forma, na expressão que Deus faz de amar, e um Ctrl+V na minha vida, na minha maneira, porque Ele é a fonte. Então, meu querido, faz isso aí, faz um Ctrl+C lá na forma, na expressão de amor de Deus, para que você possa viver isso no seu relacionamento. Quando você começar a se relacionar. Tem muita gente solteira aqui, né? Tá. O homem e a mulher, né? E aqui vão abrir aspas, que foi um dos temas que a gente tratou, a questão do feminismo. Vamos abrir aspas. Esquece o que as feministas estão falando, né? O homem, como se diz, o homem e a mulher, eles não se entendem sozinhos. Eu só me entendo, quando eu olho para a Janaína, eu me entendo. E eu acredito que quando Deus criou Adão e Eva, foi assim, o Valdo falou isso ontem. Quando ele olhou, agora sim, agora vai dar rock. Então é mais ou menos isso, gente. Então, homem e mulher, eles não se entendem sozinhos, né? Segundo, pode passar. Segunda coisa, quem inventou? Ou seja, quem inventou a família? Quem inventou o matrimônio? São invenções da sociedade? Vamos ver o que o Papa fala.
Apesar dos apelos para a aceitação dos novos modelos de família, é preciso entender que o casamento, ou seja, o matrimônio sacramental e natural, e a família não são meras invenções humanas, sociais, nem frutos do acaso. O que a gente viu, gente, no Fantástico? Pouco tempo agora. Aquela questão lá de, como que é, te encontrar, eu não sei falar, eu não assisti a reportagem. Hã? Novos modelos de família. Vocês entenderam? Já falou? Alguém viu a reportagem no Fantástico sobre isso? Hã? Como é que chama? O quê? Oparentaliedade. Coparentaliedade. Tá. Mas o que eu quero mostrar são esses novos modelos de família que estão surgindo. Certo? Aí o Papa diz assim: o matrimônio não é, portanto, fruto do acaso, produto de forças naturais e inconscientes. É uma instituição sapiente, ou seja, inteligente do Criador. Gente, Deus não fez, Deus não criou o matrimônio, Deus não quis o matrimônio, Deus não quis a família de qualquer maneira. Deus pensou. Deus pensou. Gente, se Deus parar por um momento de pensar em nós, de como Ele nos criou, na beleza que nós somos, nós não existiríamos mais. Deus pensa em nós a todo momento, a todo instante, assim como Deus pensou no matrimônio, assim como Deus pensou na família, para realizar na humanidade o seu desígnio de amor. Pode passar. Como medir a qualidade do amor? Outra pergunta que nós precisamos entender. Gente, voltando um pouco, né, nessa questão do que Deus que fez, né? Quais os objetivos do matrimônio? É isso? Não, como medir a qualidade do amor? Ou seja, nós precisamos deixar, porque quando se fala em planejamento, a gente pensa em números, a gente pensa em calcular, vamos sentar, né? Eu e a Janaína vamos sentar aqui, quantos filhos nós vamos ter, quando nós vamos ter, como nós vamos ter. Então, é muito mais do que isso. Não há como medir, gente, a qualidade do amor do casal. Então, eu preciso deixar de lado a calculadora. Procure sempre o último lugar, ou seja, eu preciso aprender a me doar. Aí começa o planejamento familiar. É muito mais do que somente saber quantos filhos, porque quando se fala em planejamento familiar, logo vem o que é? Quantos filhos que eu vou ter? Ou se eu vou ter, ou se eu não vou ter. Na realidade hoje, a mentalidade que entra na cabeça das pessoas é que eu não quero ter filhos, porque filho é um peso, porque filho é uma dificuldade, eu não tenho dinheiro, eu vou ter que deixar de fazer as coisas que eu faço, eu vou ter que deixar de ir para os lugares que eu quero ir, porque eu vou ter filho. Mas a gente precisa entender o que é o dom do filho. Que filho é muito mais do que isso. Filho é um presente de Deus, é um dom de Deus. Qual que é o dom que nós podemos, qual que é o dom que o homem e a mulher, o presente, o maior presente que nós podemos ter são os filhos. Não existe maior. Então, né, não é uma questão de compensação. Então, em todo momento, eu sei que, né, isso não acontece na realidade, porque nós somos limitados, nós somos falhos, mas eu como esposo, eu como pai, eu preciso em todo momento procurar o último lugar. Isso que eu preciso fazer, muito mais do que calcular se vai dar ou se não vai dar, se tem jeito ou se não tem jeito, eu preciso sempre buscar o último lugar. A regra é essa, para medir, né, como se diz, como medir a qualidade do amor, como medir a qualidade, se realmente eu amo a minha esposa, se realmente eu amo a minha filha, né? E a gente precisa entender isso para entender planejamento natural familiar, é entender. Eu tenho buscado, antes de querer uma coisa para mim, de comprar alguma coisa, será que eu não tenho que comprar para a Janaína também? Será que a Janaína não está precisando disso, daquilo? Será que a Esther não precisa disso também? Eu preciso olhar para elas primeiro, eu preciso olhar para a Janaína primeiro, eu preciso olhar para a Esther primeiro e ver a necessidade. Eu preciso ser o último a ser beneficiado, o último a ser compensado, entende? É isso. Então, gente, tem uma frase muito linda, né, que encerra isso, de Madre Teresa de Calcutá, de Santa Teresa de Calcutá, que diz assim, ó, o amor para ser amor de verdade precisa amar até doer.
E aí eu pergunto, né? Pergunto aqui principalmente para os casais: está doendo esse amor? Quantas vezes você vai ter que ceder? Quantas vezes nós temos que renunciar? E eu falo para você, jovem, que muitas vezes nós não damos valor na família, muitas vezes não damos valor nos nossos pais, por isso. Mas você entende o quanto que ele te amou, o quanto que doeu, o que ele teve que renunciar por você? Então, isso faz parte, né, desse planejamento. Tá. Pode passar para o próximo. Aí em encíclica diz assim: o matrimônio é a escolha de compartilhar a vida inteira com outra pessoa. O amor conjugal cresce na medida em que o casamento cumpre a sua missão de santificar cônjuges e a família inteira. A encíclica Humana Vitae diz: é depois um amor total, quer dizer, uma forma muito especial de amizade pessoal em que os esposos generosamente compartilham todas as coisas, sem reservas indevidas, sem cálculos egoístas, sem amar verdadeiramente o próprio consorte. Não o ama somente por aquilo que dele recebe, mas por ele mesmo, por poder enriquecê-lo com o dom de si próprio. Pode passar. O que é paternidade responsável? Pode passar. Essa doutrina, muitas vezes exposta pelo magistério, está fundada sobre a conexão inseparável que Deus quis e que o homem não pode alterar por sua iniciativa. Que o homem não pode alterar entre dois significados do ato conjugal, e também que a gente já viu na teologia do corpo, significado unitivo, ou seja, né, a união. Oi? Beleza. Tem mais 5 minutinhos? Então, beleza. Só mais 10? Tá. O significado unitivo e o significado procriado, porque eu tenho um vídeo para passar ainda. Pode passar. Vamos lá. Como viver a paternidade responsável? Quando ter filhos? Quantos filhos ter? Como fazer para manter o controle sobre isso sem agir de forma imoral? É exercício da paternidade responsável que nos ajuda nessa vivência. A encíclica Humana Vitae diz o seguinte, parágrafo 10: em relação aos processos biológicos, paternidade responsável significa conhecimento e respeito pelas suas funções. A inteligência descobre no poder de dar à vida leis biológicas que partem da pessoa humana. Pode passar. A encíclica Humana Vitae diz o seguinte, seu parágrafo 10: em relação às tendências do instinto e das paixões, e a paternidade responsável significa que é necessário ter o domínio que a razão e a vontade devem exercer sobre elas. Pode passar. Eis a questão: ter ou não ter filhos agora? Em relação às condições físicas, econômicas e sociais, a paternidade responsável exerce tanto com a deliberação ponderada e generosidade de fazer crescer uma família numerosa, com a decisão tomada por motivos graves e com o respeito pela lei moral de evitar temporariamente ou mesmo por tempo indeterminado um novo nascimento. Ou seja, eu queria falar um pouco sobre isso. Só 3 coisas podem nos impedir de ter filho, de tomar essa decisão. Nós não podemos ter filho. Primeiro, condição financeira, né? Mas não é aquela condição financeira, porque na verdade, gente, é uma saída do meu egoísmo e uma abertura para a generosidade. Eu preciso ser generoso. Quando se trata de pensar em ter filhos, eu preciso ser generoso. Eu não posso ser egoísta, eu não posso pensar assim: nossa, eu vou ter que deixar de fazer aquelas viagens que eu faço todo ano, por isso que eu não quero ter filho. Realmente uma, né, é algo, eu vou até pegar aqui que eu anotei um exemplo. Primeiro parâmetro, né? Não é uma questão de quantidade, e sim de abertura do nosso coração à generosidade. Primeira condição física, ou seja, vamos supor que a mulher tem lá uma cardiopatia, a mulher tem problema de tireoide, etc. Ela não tem condição física, primeiro parâmetro. Segundo parâmetro, econômica. Cabe mais uma boca? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Cabe mais uma boca para comer aqui em casa? E o terceiro parâmetro, psicológica. Depressão, ou a pessoa está em tratamento psiquiátrico, tal, tudo mais. Podemos acrescentar aqui um quarto parâmetro, talvez seja o social. Naquela época, você lembra que você estava falando da Zika?
Mas é bem extremo mesmo, ser bem radical nesse sentido, né? Que minhas vizinhas, tudo lá, os meninos teve microcefalia, microcefalia, porque o vírus da Zika e tal. Gente, mas isso é muito extremo, o percentual é muito baixo. Então isso não condiciona a pessoa a não ter filhos, mas principalmente esses 3 primeiros parâmetros, que são fatores que devem nos nortear se vamos ter ou não filhos agora.